o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, em conversa com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, declarou que lamentava que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva esteja bem de saúde. Heleno também chamou Lula de cachaceiro. César. É lamentável, né? É lamentável que uma figura que tenha ressonância junto à população brasileira se comporte como alguém que está tendo uma conversa de boteco, que haja dessa forma, que seja vulgar, que seja leviano a esse ponto e que efetivamente deseje um mal de forma aberta para quem quer que seja. Então, é curioso porque, de muitas maneiras, quando você conversa com os apoiadores do Jair Bolsonaro, eles se auto-intitulam como gente de bem, que defendem os valores tradicionais da família brasileira e, por fim, você tem esse tipo de coisa. Você tem a pessoa efetivamente lamentando que outro ser humano esteja com a saúde e você vai achar gente que passa pano, que vai dizer, não, é porque existe toda uma revolta, é porque, de muitas maneiras, ele está frustrado, uma parte da população brasileira está frustrada, como se isso justificasse esse tipo de agressão verbal. No fim do dia, o que isso produz é o que a gente viu ao longo da última semana. Você teve crianças, na quinta-feira da última semana, por exemplo, a menina Luana Freitas, que foi baleada por um bolsonarista, o Juan, baleou efetivamente a menina no abdômen, a menina faleceu. É óbvio que você vai achar bolsonaristas tentando te dizer que uma coisa não tem nada a ver com outra, apesar dele ter baleado a garota, porque a garota falou que votava no Lula quando ele perguntou em quem ela tinha votado. Então, houve um sem número de agressões, gente invadindo festa quando o cara estava celebrando com a família dele e baleando o cara. E você tem bolsonaristas que relutam e continuam insistindo de que não, isso não tem nada a ver com uma coisa com a outra. O presidente não mandou o cara ir lá atirar. Ora, ele nem precisa. É óbvio que na medida que um chefe de Estado age com esse nível de irresponsabilidade que o Heleno demonstrou aí, dizendo que, infelizmente, o Lula está saudável, a mensagem que isso manda para a sociedade de forma mais ampla estimula a violência, estimula a agressão e isso gera todo tipo de coisa que a gente viu ao longo da última semana. As pessoas atacando hoje, vocês viram isso, bolsonaristas atacando quadros efetivos da PRF, você teve um sem número de problemas, de bloqueios de estradas e tal. Agora eu pergunto para você, caro patriota da família conservadora, isso aconteceu quando o Haddad perdeu para o Bolsonaro em 2018? Vocês viram qualquer tipo de coisa dessa ordem? Agressão, pessoas sendo baleadas, estradas sendo interditadas. Vocês viram qualquer tipo de coisa acontecendo assim em 2018? Ou o Haddad, a esquerda autoritária, comunista, marxista, que vai transformar o Brasil em Cuba, na Venezuela, etc. e tal, aceitou a derrota com muito mais hombridade e o Haddad agiu como um chefe de Estado que reconheceu prontamente a derrota. O GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o responsável é o general Augusto Heleno. Ele também, o GSI, é responsável pela segurança do ex-presidente Lula. Então, assim, o GSI trabalha com informação. Quando você pega a fala do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, uma fala dessa, qual seria a sua avaliação? Você concorda com o César? Não, imagina, o César, ele está aqui entorpecido. Entorpecido por cegueira ideológica, obviamente, né? Muito do que o César falou, infelizmente, não faz parte de um delírio momentâneo que ele teve aqui antes de entrar no estúdio. Isso daí faz parte de um método que a esquerda utiliza para tirar as coisas de proporção. Na linha mesmo do que você falou, William, não tem como você dar relevância para uma fala do general Heleno no carro, quer dizer, um comentário en passant, você pode achar ele feliz ou infeliz, tanto faz, com relação à questão da doença, mas com relação à questão da cachaça, isso daí é piada até dentro do PT. Então não dá nem para você falar que essa é uma fala agressiva sob essa ótica. É até meio estúpido esse negócio, palavras ofensivas, como se as palavras eventualmente se transmutassem em agressão de terceiras pessoas. Por que eu falo que isso é método da esquerda? Porque aqui o César ele faz essa baita dessa cortina de fumaça, esse alarde bizarro,
querendo impor, né, atitudes que acontecem no Brasil, que é um país violento, né, ações violentas que são comuns, e ele atribui a essas ações violentas a motivação e sempre com um sobrenome. E o sobrenome, por coincidência, é bolsonarismo ou bolsonarista. Esquece a pessoa, esquece a origem da pessoa, esquece o crime, esquece o motivo torpe ou não motivo do crime, enfim, que seja. Cada caso é um caso, mas a imprensa, durante os últimos 4 anos, tem colocado, né, qualquer caso de violência como violência política. A gente viu, inclusive, esse debate ser desmentido várias vezes nas grandes manifestações em prol do governo federal, em prol do Bolsonaro, que aconteceram nos últimos 2, 3 anos. A gente vê exatamente o oposto disso. Famílias sem nenhuma lixeira, sem nenhuma vidraça quebrada, nenhuma lixeira virada. Daí ele fala do Haddad. Eu vi durante muito tempo, sim, Antifa, Black Bloc, um monte de gente de esquerda encapuzada, queimando a Avenida Paulista, quebrando loja, quebrando banco, quebrando concessionária, tudo sob esse pretexto, sim, revolucionário, que o César tenta falar que nunca existiu, e existe sim. Então, é muito feio esse negócio de querer relativizar tudo e tirar as coisas da sua devida proporção. Uma coisa é um comentário feito no carro pelo general Heleno, outra coisa é queimar a Paulista, pegar fogo. E outra, mesmo que você crie, né, uma análise comparativa em termos de dados, o Brasil teve uma queda expressiva de homicídios. A gente teve uma eleição, a imprensa estava louca para achar qualquer pretexto para usar como violência política e não conseguiu. Ou seja, essa tentativa de falar que o Bolsonaro cria um discurso que na ponta se torna violência política é um método midiático utilizado para enganar as pessoas e para criar essa pecha de que existe crime de ódio no Brasil, existe discurso de ódio no Brasil, quando na verdade a gente estava ouvindo aqui um senhorzinho falar só: ah, que pena que ele está bem e ele é um cachaceiro. No fundo não é nada mais do que isso. Gente, pegando o contexto, na sexta-feira teve a fake news de que o Lula estava internado. Nessa fala do general, ele fala o seguinte: esse negócio do Lula estar doente não está, infelizmente, num trecho. Depois ele fala: vamos torcer para que tenhamos um futuro melhor. Na mão do cachaceiro, não vai. Cachaceiro está relacionado ao consumo de bebida alcoólica. Alcoolismo é uma doença, segundo a Organização Mundial de Saúde. César, levando em consideração o papel dele, responsável pela segurança, com o cargo que ele tem e a informação que ele tem dos 2 presidentes, eleito e presidente atual, isso traz uma preocupação. Obviamente traz, é inacreditável ouvir o Marco falar. Eu me pergunto se ele de fato acredita no que ele está defendendo ou se você precisa seguir uma estratégia rígida que a extrema-direita do mundo inteiro segue. E isso, cara, é típico de Ben Shapiro, é típico de Steve Bannon, Axel Kaiser, Glória Alvarez, Javier Milei. A extrema-direita inteira do mundo faz isso que o Marco está fazendo aqui. Tudo o que tenha sido dito foi tirado de contexto, não tem nenhuma consequência. Veja, existem ciências consolidadas no começo do século XXI, a despeito das caras e bocas que o Marco Antônio faça, existem ciências consolidadas. Um dos principais parâmetros das ciências sociais é que símbolos têm uma ressonância muito forte junto à própria população. Não é à toa que a gente vive numa república e que essa república é sustentada por um parâmetro democrático representativo, é o nome, Marco Antônio. A representação se aplica porque, dependendo do que as figuras parlamentares dizem e a forma como elas se articulam, isso se transforma em atos nas ruas. É incrível que você, de fato, venha a público sendo gravado e diga que não, as palavras não se transformam em ação. Isso tá, cara, para o âmbito da ciência social, como você dizer que a gravidade não existe para a ciência física, entende? É um absurdo, é uma loucura que eu não sei se você se dá conta daquilo que você está fazendo. Agora, eu não sei o quanto você
efetivamente acredita nas suas próprias palavras ou se você está defendendo um script que te é orientado e conveniente porque te dá mais seguidor em rede social, te dá ressonância junto à extrema-direita, te ajuda a vender curso. Enfim, eu não sei se é por interesse pessoal ou se você realmente acredita em tudo isso que você está dizendo, porque assim, é uma premissa absolutamente elementar das ciências sociais. O que quer que seja dito por um parlamentar, isso ganha uma ressonância brutal junto à própria população nacional. Então, isso me espanta muito, César, porque é um grande ponto de dissonância entre nós. E qual a dissonância? Eu fico, estou tentando, vou falar agora, se você permitir. Claro. Eu fico bastante estarrecido com essa equivalência que é falsa, né? Discurso é igual à violência, para mim, é uma manifestação completamente ilógica, é uma manifestação incoerente, não para em pé, isso que você está falando. O discurso nunca vai ser igual à violência, nunca. Palavras são palavras, atos de violência são atos. Eu inflijo violência a você se eu levantar do meu banco, enfiar um soco na sua cara. Isso é violência. Agora, se você se sentir ofendido por algo que eu falei, isso não é violência. Aí você, de novo, entra... Marco, o Código Penal, o artigo 147... Não, mas você está se complicando, cara. Só para você ter muito claro... O artigo 147 do Código Penal tipifica o crime de ameaça grave. Como é que você justifica isso? Então, aí você entra dentro da esfera da ameaça. Aí vocês têm uma tendência... Você falou que a palavra não caracteriza violência nenhuma. Não é. Tanto que artigo 147 do Código Penal, busquem isso em casa. César, pode buscar todos os artigos da legislação. O seu problema é o seguinte, a esquerda faz isso muito mal feito, inclusive. Você pega e você quer fazer uma equivalência que não existe. O ato de agressão não é igual. O ato de agressão não é igual ao discurso. E só tem, vou usar inclusive uma referência da Suprema Corte dos Estados Unidos, que para mim é a melhor que existe. O discurso de ódio, ele é você determinar no espaço e no tempo uma agressão iminente a uma pessoa, a um determinado grupo de pessoas. É só isso que pode ser configurado como discurso de ódio efetivamente. Então, tem uma manifestação na Paulista... E eu conclamo todas as pessoas aí na manifestação, seja de patriotas, seja de membros da CUT, e bater em todo mundo, e dou inclusive o endereço e o local e o horário corretos ali do momento daquela manifestação. É exatamente isso que se refere a discurso de ódio. Quando você faz essa falsa equivalência, tudo serve como pretexto para você falar que o que o Marco Antônio falou é ameaçador, o que o Heleno falou é ameaçador, o que o Bolsonaro sinalizou no seu discurso é ameaçador, e tudo vira discurso de ódio. E para vocês esse instrumento tem se mostrado maravilhoso, porque a grande e velha imprensa marrom fez isso nos últimos 4 anos, não só com o Bolsonaro, mas com todos os apoiadores do Bolsonaro, e tem feito agora por meio do TSE, usando também a questão da fake news como argumento para você censurar e suspender as pessoas das redes sociais. Tem um único ponto de apoio que é a imprensa marrom. Só para concluir. Tá, vamos. Os 2 grandes pilares dessa expressão autoritária do César, que está aqui do meu lado, calar vocês que estão aqui ouvindo a gente. Eu não disse isso, você está colocando palavras na minha boca, Marco, é perigosíssimo. Discurso de ódio. Ninguém disse isso, Marco Antônio. Ou fake news. Ninguém Tudo para o César que parecer uma ameaça. Cara, um extrema direitista falar de notícia falsa é uma loucura. Essa é a verdade. E a gente está vendo essa verdade ali, ó, no TSE. Marco, veja, olha só, você continua se articulando com base numa única prerrogativa, quer dizer que existe uma conspiração enorme do mundo, da imprensa inteira, do comunismo inteiro, enfim... Você com frequência fala. Você acabou de falar da imprensa marrom, de novo. Toda a nossa conversa que a gente tem... O teu argumento gira ao redor da mesma coisa, que a imprensa é enviesada, que a imprensa é marrom, que querem prejudicar o mito bolsonarista e que nada do que ele fala deve ser levado em conta. Absolutamente nada. Então, ele pode efetivamente se articular da forma que for, no sentido de dizer...
deixa eu só te explicar uma coisa com muita calma. Veja, existem ciências que, se você estudar minimamente ciências sociais, lógico, porque eu me articulo com base em propriedades científicas, não com base em narrativas delirantes, que é o que você faz, cara. Veja, nas ciências sociais, as pessoas monitoram, elas pesquisam, elas investigam, Marco Antônio. Quando você tem um presidente da República, só vou te dar um exemplo muito breve, dizendo que ele preferiria o próprio filho morto se o filho fosse gay, o número de agressões e assassinatos... Nossa, lá vem. Marco, veja, lá vem porque você sabe que você não pode refutar isso que eu tô te dizendo, cara. Isso porque, Marco, de novo, Marco, deixa eu só falar. Não, você tá me interrompendo. Isso é o equivalente a você brincar de búzios aqui, de astrologia. O grande problema da sua argumentação, e porque não é considerado ciência, de fato, as ciências sociais, inclusive, e são objeto de muita narrativa delirante, até usando uma expressão que você acabou de usar com relação a mim agora, é porque eles toda hora misturam correlação com causalidade. Então, qualquer evento que seja do interesse deles mas e que esteja correlacionado... De novo, aí você fala que eu vou falar em cima de você. Correlacionado, eles usam como elo entre o que eles querem. Então... Bolsonaro acordou um dia e falou tal coisa, mais pessoas morreram. Pronto, isso é causalidade, não é correlação. Não é causalidade, então, querido, é ciência aplicada. Isso não é nem sério. Desculpa, César. Posso? Só um pouquinho? Isso nem sério Só um pouquinho, Marco. Sem me interromper, me dá 2 minutos, que é o que eu estou fazendo com você. Vai lá. Veja, nas ciências sociais existem indexadores. Não importa o que você pense, o que você ache. Existem pesquisadores que se dedicam a aferir a realidade social e o que essas pessoas te dizem é que quando um chefe de Estado diz que preferiria o próprio filho morto se o filho fosse gay, o número de agressões e assassinatos, você não tem como negar isso. Eu tô te falando que é ciência, cara. Isso, você precisaria estudar ciência social. Coloca a sua tese. Quem vai julgar a audiência? Não é a minha tese. Fala a sua tese. Não é a minha tese. Vamos ver até onde vai o buraco que você está se enfiando. Não é a minha tese. Aí vamos lá. O número de homicídios aumentou. Vai. Seguramente. Isso. Onde? Não só no Brasil inteiro. Isso. No Brasil inteiro. E atribuiu motivação ao Bolsonaro. Não adianta você articular de forma que você está ficando mais nervoso. Não, você precisa melhorar a qualidade do seu argumento, não elevar o nível da tua voz. Aonde vai esse argumento? Não ficar bravinho, isso aí não funciona assim, fica tranquilo, cara. César. Aonde vai o seu argumento? Querido, veja, existem ciências consolidadas, só para arrematar, porque você não me deixa terminar. Vai lá. Essas ciências te demonstram que existe uma correlação muito intrínseca entre o símbolo que é emitido por uma liderança parlamentar e a ressonância que esse símbolo ganha nas ruas. É uma pena que você, enquanto comunicador, não entenda isso, porque ao não entender isso, você não tem propriedade para exercer a tua função de maneira adequada. Você incorre numa atuação irresponsável. Você acha que você pode dizer o que for, que isso não tem a menor ressonância, não importa. Palavras não têm nenhuma correlação com a vida material de forma efetiva. E isso te complica de uma maneira que você não consegue entender. Infelizmente, você está orientado segundo uma crença que te compele a agir dessa maneira. Porque, caso contrário, como é que você ia defender tudo que foi dito? Veja, César. É uma única... Só para eu terminar, César. Marco. É uma única saída que você tem. Como é que, em sã consciência, qualquer criatura ia olhar para essa câmera e ia dizer: eu defendo ele falar que mulher nasce mulher porque o pai fraqueja no momento da concepção. Eu defendo ele utilizar arroba para falar a respeito de negros. Veja, tem o terceiro tópico que a gente vai discutir aqui, que é, em algumas urnas o Bolsonaro não recebeu nenhum voto. Sabe em quais urnas? Via de regra, aonde tinham indígenas e quilombolas voltando, então, meu querido. César, isso te dá. Só terminar, não, mas cara. Você já usou os 2 minutos. Só terminar. Eu já fui legal de te dar 2 minutos. Não, mas não é você que me dá o tempo, não. A gente vai ficar falando um em cima do outro. Presta atenção nisso. A gente tem que chegar a um consenso. Peraí. Não. Já vou terminar. Você já fez o ponto. Você está mudando o ponto. Não por acaso a materialidade se reflete nesses lugares. Ele não teve voto porque o símbolo que ele emitiu era muito ruim. E essas pessoas entendem que não devem votar nele. Então agora, César, a gente vai aprender junto a ler contexto. Ih, o tom professor. Meu Deus do céu. A gente pode sentar. sentar. Essa é a tática mais velha. A gente pode sentar. Agora, eu respeitei você, vamos lá. Mas esse nível César, aí não, Marco, por favor. Você vai prometer que a gente lá, vai sentar. Querido, vamos lá, a gente senta juntinho. Vamos juntinho aprender. Eu e o professor Marco Antônio. E a gente vai estudar contexto, ironia, a profundidade dessas falas, que você está dando um tom sério, porque você está falando como se o Bolsonaro tivesse feito um discurso
quase que O fascista. cara é um chefe de Estado, E cara, não é quase. agora vamos aproveitar e pegar a palavrinha fascista e eu vou jogar na sua conta essa palavra fascista. Porque a imprensa usou Malabarismo e semântico. no seu livro você tem, inclusive, esses relatos, Bolsonaro Qual fascista. livro? E daí, Qual livro? E daí o meu ponto é o seguinte. Qual é o livro? Eu quero saber de você, realmente, eu vou perguntar para você, eu quero ver uma resposta. A sua opinião sobre o uso irresponsável da imprensa, de todos esses grandes meios de comunicação aqui no Brasil, em atribuir ao Bolsonaro a pecha de fascista e genocida. E a minha pergunta para você é a seguinte: se você está tão preocupado com a responsabilização desses meios de comunicação que atribuíram esses signos ao Bolsonaro, por que você não se manifesta sobre isso? Porque eu vou te falar, lugar de Sobre genocida... isso o que exatamente? Eu nem entendi a pergunta. Onde que genocida tem que estar? Onde que genocida e fascista tem que estar? O Marco, tem uma série de processos correndo na Corte Constitucional Brasileira contra ele por causa disso. Então tá. Então você não é irresponsável por chamar o Bolsonaro de fascista, porque eu estou entendendo que é isso que você está fazendo agora, nem de genocida. Você é irresponsável por essas duas palavrinhas. Ô Marco, veja, é isso? Veja. Porque da onde... a população... É uma pergunta retórica, você não está me deixando nem responder. Eu vou, mas é porque é importante explicar isso. O que você faz com genocida? Você pega na porrada. Você mata um genocida. Negativo. Numa república que tenha regras... Negativo. Que gente, você faz com desconsiderem fascista? Isso porque é um absurdo total. O que você total. faz? E o que é legal é isso que você está fazendo agora. Quer dizer, um absurdo você está total, se eximindo da responsabilidade de chamar o Bolsonaro de fascista e genocida. Nossa, você está dando um nó semântico. Mas agora você tem que se explicar, porque tá feio isso.